como também entendo que, pelo que eu tenho visto dos adversários, o Asa tecnicamente é superior a todos eles. Agora, mesmo ratificando, confirmando a sua classificação, não pode relaxar. Toque de bola. Mas a vitória do Asa foi muito legal por todos os aspectos que você imaginar. Pela pontuação que o Asa alcança, o Asa chega a 12 pontos, é o melhor time em termos de pontuação da Série D do futebol brasileiro. O que está mais próximo tem 10, o Asa é o único que tem 12. Então, da classificação geral, o Asa é o que melhor pontuou, o que mais fez pontos é o time alvinegro de Arapiraca. Não é o melhor ataque também. 12 gols. O artilheiro da competição é o Júnior Viçosa com 5 gols. A defesa não sei como é que está, mas é uma das melhores também. Então, se você colocar por todos esses aspectos e a sequência, aí você fala, mas o time oscilou. Essas oscilações são absolutamente normais dentro de uma competição, não é? Mas o mais importante no futebol é o produto final. É aquilo que no final você soma. Não vale, mas o outro sim, meu irmão, nada disso interessa. O que interessa é o produto final. Futebol é simples. Você venceu, tem 3 pontos. O outro perdeu, não tem nada. Mas jogou, não adianta. Nada disso adianta. O que adianta é quem vence no futebol. É o que fica pra história e é o que vai fazer realmente a coisa andar. Então, parabéns ao time do Asa, parabéns aos jogadores do Asa, a comissão técnica, estão todos de parabéns. E agora é um jogo que o Asa faz contra o Lagarto, que venceu o Esporte Clube Penedense. É um bom choque, lembrando que o Asa não perderá a primeira colocação, mesmo com resultado adverso. O Asa permanecerá em primeiro lugar. Ou seja, estamos tão próximos já a confirmar de forma antecipada uma classificação, porque já temos 12 pontos. A gente já tem mais da metade do que é preciso, porque se é preciso somar 21 pontos para chegar à classificação, o Asa tem 12, então faltam só 9. E o Asa pode somar esses 9 pontos ainda na primeira fase. Já pensou terminar a primeira fase já com 21 pontos, sacramentar já a classificação na primeira fase? É tudo de bom. E o Asa conseguiu mais uma grandíssima vitória, mais um grande resultado, se mantendo aí com 100% de aproveitamento, fazendo inclusive um primeiro tempo muito bom. No segundo tempo o time não conseguiu executar o mesmo futebol, repetir a mesma atuação do primeiro tempo, mas mesmo assim conseguiu logicamente essa vitória que foi importantíssima. Agora, mesmo com a vitória, na minha opinião, ficam algumas lições. Por exemplo, dos 4 jogos realizados pela Série D, esse de sábado passado em Aracaju foi o jogo onde os jogadores que entraram no decorrer da partida, eles renderam menos. E aí eu estou me referindo ao Will e também ao próprio Toscano. Já com relação ao Guilherme Borges e o Léo, não. Pelo contrário, esses dois eles entraram e conseguiram naquele momento dar uma certa equilibrada no jogo, porque na segunda etapa o Asa perdeu muito o setor de meio de campo e as substituições feitas pelo técnico do Sergipe, essas substituições elas também surtiram efeito, mas o Will e o Toscano não entraram tão bem como vinham entrando nos jogos anteriores. O Jailson até que entrou primeiro para fazer a função no meio campo, depois veio trabalhar pelo lado esquerdo de ataque com as entradas do Guilherme Borges e também do Léo. E um outro detalhe que eu queria fazer uma observação aqui, eu entendo, na minha concepção, eu achei as substituições tanto do Kellyton como do Júnior Viçosa, substituições assim que foram realizadas, executadas cedo demais. Tá certo que o Kellyton não fazia aquele jogo que nós estávamos acostumados e estamos acostumados a ver o Kellyton fazer. Inclusive estava até pendurado no jogo com o cartão amarelo, tomou no primeiro tempo. Mas mesmo assim é o Kellyton. É o tipo do jogador que, como o Asa estava sendo pressionado pelo time do Sergipe, aquele desafogo, aquele contra-ataque no Kellyton, aquela jogada do 1 contra 1 com o Kellyton, o Asa poderia ter aproveitado melhor. Eu acho que foi uma substituição que foi feita cedo demais. E a mesma coisa acontecendo com o Júnior Viçosa. Eu acho que está na hora, apesar do Viçosa ter dado entrevista ao Vitor, e a gente entende, porque existe essa relação boa também de técnico-jogador. Quando a fase tá boa, o jogador não vai estar
tá falando que fica insatisfeito, que fica chateado por ser substituído. O jogador diz, não, realmente eu tava com uma dorzinha no joelho, enfim, mas eu entendo que o Júnior Viçosa pode até não jogar ainda, não aguentar ainda os 90 minutos. Mas esse tempo tem que ser dado ao Júnior Viçosa, ele tem que ir aumentando gradativamente. Porque não é possível. A fase que o Viçosa tá, o futebol que o Viçosa vem jogando, mais uma vez sou o artilheiro do jogo, fazendo os 2 gols no primeiro tempo e decretando a vitória do Asa ainda nos 45 minutos iniciais. Não é possível que o Viçosa não possa entregar mais 25 minutos de segundo tempo. Não é possível. E todos os jogos, o Júnior Viçosa, quando chega aos 15 minutos, o Júnior Viçosa é substituído. E o fato que me chamou a atenção é que sábado passado, o Raniel até mostrou o relógio para ele, quando ele saiu do campo. E eu não senti, assim, o Viçosa muito satisfeito com a substituição, no sentido de querer um pouco mais. Mas aí depois ele falou que estava com a dorzinha no joelho, enfim, tal. Claro que isso aí faz parte também da relação e da própria substituição, que você não vai criar uma situação desnecessária. Mas entendo que tá na hora do Júnior Viçosa ficar um pouco mais em campo. Permanecer um pouco mais, e condição para isso ele já tem. Ele já tem condição para isso. Então, apenas essas observações com relação a uma vitória, que às vezes uma vitória você acaba não comentando certos detalhes que, no meu modo de ver, esses detalhes poderiam e podem ser de repente mudados ao longo da sequência da competição. Então, apenas essas 2 observações. Eu acho que as saídas do Kelly e do Viçosa, elas foram muito precoces. E o Asa, no segundo tempo, talvez tenha sido o pior momento do Asa nessa Série D. Méritos para o Sergipe, que cresceu no jogo, você não pode tirar os méritos do adversário, mas o Asa caiu muito no segundo tempo e quase que jogava uma vitória que estava nas suas mãos. Porque o Sergipe diminuiu, fez 2-1 e o Matheus ainda teve que fazer umas 2 defesas importantes para evitar até um gol do empate. Então, apenas essas observações com relação à vitória, mas uma vitória no geral justa, merecedora e uma campanha assim irreparável do time do Asa até agora na Série D. É verdade, Oswaldo, mantendo esse percentual, o Asa vai chegar de forma antecipada à classificação, isso é muito bom. O interessante é que você destaca aí o Asa numa performance maravilhosa, 100% de aproveitamento, aí você tem 2 equipes que estão se recuperando, o Lagarto e o Jequié. O Juazeiro. O Juazeiro, né? O Juazeirense já tem 5 pontos, já tá na zona de classificação. Venceu de virada ontem o Jequié fora de casa. Por isso que nós falávamos lá atrás que é um time traiçoeiro, esse time da Juazeirense. É um time também que tem camisa, tem tradição na competição. Quando você pensa que ele tá morto, ele ressurge, ele se recupera, e eu acho que é um time que vai brigar por uma classificação. Como também entendo que, pelo que eu tenho visto nos adversários, o Asa tecnicamente é superior a todos eles. Agora, mesmo ratificando, confirmando a sua classificação, não pode relaxar. Porque quanto mais pontos você fizer, isso vai ser muito importante para você levar lá na frente, principalmente na fase de mata-mata.